Olá, eu sou o Daniel Oliveira, tenho 27 anos e sou gay. Sim, sou assumidamente gay. Não tenho qualquer tipo de complexo ou qualquer tipo de problema em o assumir. Neste momento. Não foi sempre assim, mas neste momento é assim. Ah, Quando é que eu senti isto? Ou seja, quando é que eu senti que o era? Eu acho que desde muito novo, que sentia sempre muito mais atração por um corpo masculino do que propriamente por um corpo feminino. Olhava para o corpo feminino, sim, como o seu lado estético, portanto, um corpo bonito, uma mulher bonita, mas a nível de atração sempre tive por um homem. Não foi um processo fácil de aceitação para mim próprio, porque tudo isto leva tempo. Eu andei 9 anos num seminário, portanto, inicialmente acharia, portanto, no início da minha vida, achava que queria ser padre, até que percebi que efetivamente não seria essa a minha vocação, não seria esse o meu caminho. E aos 19 saio do seminário e vou estudar para Aveiro, onde aí sim eu me descubro. E onde aí eu me descubro na realidade e onde começa todo o meu processo de aceitação pessoal. Um processo difícil, longo, porque existia desde muito cedo, não é? Uma educação extremamente conservadora a nível da religião católica, portanto, tudo interferia na minha vida, não é? E depois, porque havia sempre o complexo e os outros, o que é que os outros vão pensar sobre? Havia sempre esse medo. Entretanto, como eu estava a viver em Aveiro, portanto, as coisas foram de certa forma fáceis. Ou seja, para mim, a aceitação foi um processo minimamente simples. Inicialmente com uma experiência heterossexual, porque renegava aquilo que sentia, portanto, ia de acordo com aquilo que são os supostos parâmetros da normalidade. Não dizendo com isto que ser homossexual é normal, porque não é. E como eu digo muitas vezes, o amor tem várias formas e é possível se amar e ser amado de várias maneiras. Agora, uma coisa é certa, eu tinha na minha educação um parâmetro heteronormativo que me dizia que eu tinha que casar, tinha que ter filhos depois de ter saído do seminário. E eu percebi que efetivamente esse não seria o meu caminho. Quando estive nessa relação, cerca de 10 meses, com uma mulher, nunca houve contacto sexual, houve troca de carícias, sim, houve troca de beijo, no entanto, mais do que isso, não. O que é certo é que depois, portanto, há todo o processo de autodescoberta e de autoaceitação, que não é um processo fácil, é um processo demorado, mas não estamos sozinhos. E foi um pouco isso que me fez perceber que o não estar sozinho, ou seja, que existia muito mais pessoas do que propriamente eu, no mundo também homossexuais, portanto, e não só, uh, que me fez abrir horizontes e me fez abrir outro tipo de, chegar a outro tipo de perspectiva. Entretanto, portanto, depois já de toda esta parte bem sedimentada e tudo mais, entretanto tive uma relação na altura homossexual, portanto, entre eu e outro homem. Entretanto, surge a questão e os meus pais e a minha família, como é que vai ser? Inicialmente eu nunca pensei em contar. Eu nunca tive essa. Eu achava que, como um heterossexual não tem que contar, um homossexual também não tem que fazer. É uma coisa natural, porque é só a mim me diz respeito. No entanto, as coisas não foram assim. Acabaram por saber, não inicialmente por mim, por causa da relação que tive nessa altura. Portanto,
E então acabaram por saber. Foi um choque. Nenhum pai, nem nenhuma mãe tem planeado para o seu filho, principalmente na geração dos meus pais, tem planeado para o seu filho, nos seus ideais de família, que tenha um homem, um filho ou uma filha que seja homossexual. E isto foi um choque. Inicialmente foi um processo complicado, quer para mim, quer para eles, este facto deles saberem. Sei que os meus pais, eu na altura não vivia em casa dos meus pais, portanto sei que passaram um mau bocado com esta situação, mas eu também. Portanto, houve um período que teve de ser necessário, quase que de luto, de expectativas. É um período necessário, é um período que é preciso viver de ambas as partes. E depois, nós, homossexuais, temos também quase que a missão de ensinar e mostrar informações e dar o conhecimento de causa. O que é isto da homossexualidade? O que é a nossa vida? O que é que muda? O que é que não muda? Que problemas é que temos? Que problemas é que não temos? Portanto, isso também faz parte daquilo que é o nosso caminho e o nosso trajeto. Porque se queremos ter os nossos familiares, principalmente a família mais chegada, mais próxima, no meu caso, os meus pais e a minha irmã, portanto, eu tinha a obrigação de falar com eles sobre o assunto. E assim foi. Nunca pedi a ninguém e não peço a ninguém para me aceitar. E muito menos a eles. Nunca lhes pedi. A única coisa que eu sempre peço a todos e que sempre tive, principalmente mais agora, quando os meus pais perceberam efetivamente o que é isto, a homossexualidade, e o que é que interfere na vida da pessoa e o que é que não interfere, porque não interfere em nada. A minha vida, aquilo que eu faço a nível pessoal, não interfere com o meu trabalho. Aquilo que eu faço dentro das quatro paredes do meu quarto, com quem eu faço, só a mim me diz respeito. Portanto, não diz respeito a mais ninguém, só me diz respeito a mim e à pessoa com quem eu estou. Ponto. Agora, como eu estava a dizer, eu nunca pedi a aceitação, mas sim aquilo que é o processo de respeito. E isso eu tenho. Portanto, não é assunto a homossexualidade. Não vejo como sendo um assunto quase que obrigatório agora de se falar a uma mesa, porque por vezes ainda pode ser ligeiramente tabu, dado que eu percebo perfeitamente que os meus pais tiveram uma educação totalmente distinta da minha, portanto vivem num meio mais conservador, onde toda a gente se conhece, onde eu era muito conhecido por um processo de seminário que tive anteriormente. Portanto, eu percebo todo esse lado e respeito todo esse lado. Como eles também percebem o meu lado, podem não o aceitarem, como eu também, se calhar, não aceito algumas atitudes que os meus pais tenham. Mas isso é normal, é um processo normal que as pessoas efetivamente têm que perceber. Mas, acima de tudo, é importante percebermos isto. Eu não sou, e para quem nos ouve e para quem vê e quem lê e me está a ver neste vídeo no Vidas Falantes, nós não precisamos de aceitar. Precisamos sim, e temos a obrigação sim de respeitar. Isso é importante. É importante para todos. Quer para nós, que passamos por todo este processo de coming out, como para o coming out da nossa família, que não é um processo fácil, como já deu para perceber. Portanto, há histórias muito felizes. Há, sem sombra de dúvidas, histórias muito felizes e ainda bem que as existem. Agora, também há histórias muito infelizes e há histórias que são o que são. Todas as histórias são o que são e temos que aprender com todas elas. Esta é a minha, estou extremamente contente com ela, satisfeito com ela, porque tenho o mais importante. Sei que posso contar com os meus, como eu sei
que eles podem, como eu sei que eles sabem que podem contar comigo para tudo.